A professora Júlia D'Ambros Marçal, do curso de Direito do Centro Universitário de Pato Branco, apresentou uma explanação baseada em sua tese de doutorado intitulada Entre Registros e Silêncios, uma análise interseccional e decolonial sobre o acesso à justiça das mulheres em situação de violência. A pesquisa vem sendo desenvolvida desde 2023, após seu ingresso no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UTF-PR em 2022. Realizo essa pesquisa desde o ano de 2023. Eu fiz o processo seletivo do doutorado no PPGDR da UTF-PR em 2022. E no momento em que eu pensei em qual temática seria objeto de pesquisa, eu pensei justamente no tema relacionado à violência doméstica contra as mulheres, momento em que eu passo aqui a fazer um recorte dessa pesquisa a todos vocês. O problema relacionado à violência contra as mulheres não se trata de um problema exclusivamente do Brasil. Os dados mais recentes que nós temos apontam que, a nível de América Latina, a violência contra as mulheres atinge, pelo menos 11 mulheres foram mortas de maneira violenta por dia. E no Brasil, os últimos dados publicados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que, em 2025, nós tivemos 1.568 feminicídios. Isso equivale a 4 mortes violentas por dia. Já no estado do Paraná, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós estamos posicionados, infelizmente, no 4º lugar a nível nacional. Então, das 27 unidades da Federação Brasileira, nós estamos em 4º lugar com 109 feminicídios registrados, e esse problema da violência não aponta tão somente a morte de mulheres, mas também crime relacionado à violência física, enquanto lesão corporal, e também ameaça enquanto violência psicológica. Embora esses números nos assustem, porque todos os dias nós visualizamos esses dados, inclusive ontem no município de Vitorino nós tivemos um feminicídio de uma maneira muito brutal, e isso demonstra a atualidade dessa temática, eu ressalto que nós temos uma subnotificação dos casos de uma maneira muito significativa. Nós temos os dados do Data Senado, indicam que 51% das mulheres que sofrem algum tipo de violência, esses dados eles não chegam até ao conhecimento das autoridades policiais. Essa pesquisa ela está relacionada a 2 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, o objetivo número 5, relacionado à igualdade de gênero, e também ao 16, a paz, justiça e instituições fortes. E a grande justificativa dessa pesquisa era porque até então, até 2022, nós não tínhamos dados sistematizados e pesquisas científicas realizadas em nosso município, analisando o fenômeno da violência contra as mulheres no município. E aí está a ineditidade desta tese. O objetivo dessa tese buscou responder duas grandes perguntas, né? A primeira delas, analisar os atravessamentos interseccionais de gênero, raça, classe e outros marcadores de desigualdades que afetam as mulheres em situação de violência. E o segundo, entender de que maneira as mulheres elas enfrentam estas situações de violência. Essa pesquisa ela teve 2 abordagens, a qualitativa e a quantitativa. Em uma fase qualitativa, eu fiz a escuta de mulheres que foram atendidas pela Delegacia da Mulher, aqui de Pato Branco, 14 mulheres, foi o momento em que eu fiz esse acompanhamento, e 4 mulheres que foram ouvidas também no Núcleo de Práticas Jurídicas, do Núcleo de Práticas Jurídicas da AFIA Pato Branco. Na etapa quantitativa, que é o meu objetivo aqui, eu realizei análise de boletins de ocorrência registrados pelas mulheres no município de Pato Branco. Então, esses dados eles não abordam a comarca, e sim o município, no interstício de tempo de 2021 a 2024. Esses dados eles foram coletados do site da Polícia Civil do Estado do Paraná. Então, esses dados eles são públicos, eles podem ser consultados no site da Polícia Civil. No entanto, entrei em contato também com a Secretaria de Estado de Segurança Pública aqui do Paraná, momento em que eles me encaminharam de maneira recorrente esses dados de cada um desses anos. Bom, em um primeiro momento, quando nós pensamos nos dados, esses números eles não podem ser interpretados de uma maneira isolada. Esses dados eles sempre precisam ser interpretados a partir de um contexto histórico do município de Pato Branco, município este que passou por um processo de colonização, um processo de branqueamento fomentado pelo Estado brasileiro, principalmente no período pós-independência do Brasil, e isso faz com que majoritariamente a nossa população ela
se autodeclare branca. Então, as regiões sul e sudeste do Brasil passaram por esse processo de branqueamento e nós conseguimos identificar, principalmente aqui no município de Pato Branco, da população total dos dados do censo de 2022, de quase 92 mil habitantes, a população que se autodeclara branca, ela é majoritária, e a população de mulheres, nós também temos aqui esta maioria. Com relação aos boletins de ocorrência, em um primeiro momento eu realizei uma pesquisa exploratória, porque a violência doméstica, a Lei Maria da Penha, ela prevê 5 formas de violência. Apenas recentemente nós tivemos a promulgação e a publicação da lei federal, incluindo a violência vicária. No entanto, nessa pesquisa exploratória, pude identificar que os tipos penais em que nós tivemos o maior número de registros foram dos crimes de ameaça e os crimes de lesão corporal. Com esses dados organizados, foi possível tabular alguns marcadores dessas mulheres. Eu não tive acesso aos relatos fáticos das mulheres, mas alguns dados aqui, eles nos apresentam informações muito relevantes. A exemplo da raça, escolaridade, idade, estado civil, localidade, ambiente e dia da semana dessas mulheres que fizeram esses relatos. Todos esses dados, eles foram organizados em planilhas diferentes. Foi utilizado o sistema JASP com o objetivo de fazer o uso da estatística descritiva a chegarmos a alguns resultados. O primeiro resultado que eu apresento aqui às senhoras e senhores diz respeito à análise de maneira panorama geral do interstício de tempo de 2021 a 2024. O que nós percebemos desses dois tipos, ameaça e lesão corporal, é que nós estamos tendo um aumento muito consistente, tanto da ameaça quanto de lesão corporal. A ameaça, em 2021, nós tivemos 208 registros de boletins de ocorrência. Em 2024, esses registros já subiram para 490. E já com relação à lesão corporal, 199 registros em 2021 e 337 em 2024. Um aumento muito significativo nessas duas formas de violência, com especial destaque para a ameaça, esse crescimento do número de ameaças, que ele pode sim estar relacionado a uma maior identificação das mulheres e que a violência psicológica, ela também é uma violência, e isso faz com que as mulheres façam um maior número de registros. Com relação ao marcador raça, em números absolutos, nós podemos identificar que mulheres que se autodeclaram como sendo mulheres brancas, de fato, são as que mais registram os boletins de ocorrência. No entanto, nós precisamos fazer a interpretação desse marcador racial com relação à proporcionalidade das mulheres pretas e pardas também aqui no nosso município. Então, em relação a isso, nós percebemos que há, sim, uma maior vulnerabilização das mulheres pretas e pardas nesse número de registros de boletins de ocorrência, tanto do crime de ameaça quanto de lesão corporal. Especial destaque para mulheres amarelas e indígenas. Esse baixo número não deve significar que nós não temos violência ou que a violência é baixa em relação a essas mulheres, mas sim que provavelmente nós temos uma taxa altíssima de subnotificação de mulheres que se autodeclaram como indígenas e também mulheres amarelas. Outro ponto muito importante aqui para as senhoras e senhores. Com relação à localidade, pensando no local onde essas mulheres moram, identifiquei nesses registros que, majoritariamente, essas mulheres residem nas regiões sul e oeste do nosso município. Especial destaque para os bairros Alvorada e São Cristóvão, da região sul, e na região oeste, os bairros Planalto e São João. Registros aqui importantíssimos para que seja possível pensarmos políticas públicas relacionadas a como essas mulheres vão fazer o acesso à justiça, pensando no acesso à delegacia da mulher, mas também acesso a outros serviços públicos, e aqui um mapa que essas imagens eu retirei do próprio site desta Câmara, em que é possível verificar que, basicamente, todos os bairros da região sul estão com níveis altíssimos de violência, e na região oeste, bairros Planalto e também São João. Quando nós temos essa intersecção pensando em localidade e raça,
percebemos que, de maneira proporcional, majoritariamente as mulheres pretas e pardas, elas são moradoras da região sul e oeste. Isso faz com que nós também possamos identificar uma maior vulnerabilização dessas mulheres e, majoritariamente, mulheres brancas morando na região central do nosso município. Pensando no marcador escolaridade, é possível identificar que todos os graus de escolaridade, as mulheres podem sim sofrer violência, de modo que até mesmo aquelas mulheres com terceiro grau completo ou incompleto, elas não estão blindadas da violência doméstica. No entanto, nos chama a atenção que, majoritariamente, destas mulheres que realizaram o registro do boletim de ocorrência, a maioria possui primeiro grau incompleto ou completo e segundo grau incompleto ou completo, demonstrando que essas mulheres, elas podem acabar vivendo em trabalhos mais precarizados, porque a escolaridade ela está intimamente relacionada com as funções de trabalho exercidas, ou então mulheres também que possam ter uma dependência econômica com relação ao seu agressor, o que faz com que haja uma maior dificuldade para que elas consigam romper esse ciclo da violência. Então, especial destaque aqui na cor amarela, então primeiro grau incompleto e segundo grau completo, como sendo o maior número de registros, tanto nos crimes de ameaça quanto de lesão corporal. Especial destaque também ao marcador idade. Nós percebemos também que mulheres de todas as idades, elas também sofrem violência. No entanto, há um maior número de registros às mulheres jovens adultas, especialmente na idade de 18 a 29 anos e também a 30 a 39 anos. O que se percebe é que a violência ela se inicia com a ameaça, ela se inicia com a violência psicológica, violência esta que atinge majoritariamente mulheres de 18 a 29 anos, e na sequência, quando essas mulheres elas passam a ter uma coabitação com os seus parceiros, a violência física ela passa a aparecer de uma maneira mais visível, fazendo com que nós consigamos identificar que essas mulheres sofrem violência quando mais jovens. No entanto, ressalto, esse baixo contingente de número de mulheres com uma idade de 60 para mais, não significa que essas mulheres sofram menos violência, mas aqui também é possível que tenha uma alta taxa de subnotificação, ou seja, essas mulheres idosas, elas não realizam a denúncia junto à delegacia, muitas vezes por naturalizar essa violência e muitas vezes não identificar que elas estão sendo vítimas desses crimes. Com relação ao estado civil, identificamos também mulheres solteiras e conviventes em ambas as espécies de violência como sendo os maiores números de maneira mais significativa. E com relação ao ambiente, aqui eu peço especial atenção, uma vez que a violência doméstica ela é caracterizada por ser uma violência que ocorre dentro de um ambiente privado, onde nós temos uma relação íntima de afeto entre a mulher e o agressor. Então, se percebe que, majoritariamente, essa violência ela é cometida no ambiente privado, tanto da ameaça quanto da lesão corporal. No entanto, ao longo dos anos, a tendência em que eu pude identificar é que essa violência ela está saindo do espaço privado e ela está chegando no espaço público, demonstrando que não há mais o medo por parte dos agressores de praticarem essa violência aos olhos da sociedade. E com relação ao dia da semana, percebemos que essas violências, majoritariamente, elas são praticadas nos fins de semana. Então, sábado e domingo se percebe níveis altíssimos. No entanto, ao longo da semana, se percebe uma certa constância dessa violência sendo praticada. Isso pode ser explicado pelo fato de que, ao longo do fim de semana, é o momento em que nós percebemos uma maior relação familiar, um maior convívio familiar. Muitas vezes, as tensões acumuladas ao longo da semana, elas tendem a ter um ápice maior no fim de semana, e esse pode ser um dos motivos que explicam para essa violência ser mais praticada aos fins de semana. Essa pesquisa teve 3 problemas de pesquisa, mas aqui eu fiz o recorte apenas do estudo estatístico, e as respostas são que a violência aqui no município de Pato Branco, ela não se distribui de uma maneira
homogênea, de modo que nós percebemos que esses marcadores interseccionais, como gênero, raça, escolaridade, idade e território, fazem com que nós percebemos que as mulheres elas não sofrem violência da mesma maneira. Desse modo, nós temos uma sobre-representação proporcional das mulheres pretas e pardas e uma concentração territorial nas regiões mais vulnerabilizadas, a exemplo de bairros da região sul e da região oeste do nosso município. Além disso, na pesquisa qualitativa, que aqui não há tempo para ressaltar para vocês, mas a denúncia dessas mulheres raramente acontece no primeiro episódio de violência. Desse modo, as mulheres elas procuram estratégias de enfrentamento de maneiras diversas. Aqui, devido ao encerramento do tempo, eu deixo aberta a palavra para as senhoras e senhores, principalmente para nós debatermos sobre atuações de políticas públicas específicas que essa Casa do Povo tem a função preconizada no artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal, porque violência doméstica e violência contra as mulheres é um assunto de interesse local.